Existe um número tão absurdo que parece mentira. Os Estados Unidos já gastaram tanto dinheiro em guerras que esse valor ultrapassa trilhões de dólares. Uma quantia tão grande que seria capaz de reconstruir países inteiros, erradicar pobreza em larga escala e transformar economias globais. Mas, em vez disso, esse dinheiro foi consumido em conflitos que continuam acontecendo, muitas vezes longe dos olhos de quem paga por tudo isso. E o mais perturbador não é apenas o tamanho desse número, mas o fato de que ele nunca para de crescer, mesmo em períodos onde não existe uma guerra oficialmente declarada. Bilhões continuam sendo gastos todos os dias em operações, tecnologias, bases e sistemas que funcionam continuamente, criando um fluxo de dinheiro tão constante e silencioso que a maioria das pessoas nem percebe que essa conta ainda está aumentando agora. Durante décadas, essas guerras foram apresentadas como necessárias para segurança, defesa ou estabilidade global. Mas, raramente, alguém mostra o custo real por trás dessas decisões, porque esse valor não aparece apenas em armas ou soldados. Ele se esconde em contratos, operações indiretas e sistemas que funcionam longe da atenção pública, tornando quase impossível entender o tamanho real desse gasto. Mas o que quase ninguém percebe é que o custo de uma guerra não começa quando o primeiro disparo acontece. Ele começa muito antes, em pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, movimentação de tropas, inteligência e preparação estratégica, criando uma cadeia de gastos invisíveis que se acumulam ao longo de anos, transformando cada conflito em um sistema contínuo de consumo de recursos que não para nem mesmo quando o combate diminui. E mesmo quando uma guerra termina, o fluxo de dinheiro não desaparece, ele apenas muda de forma, passando para reconstrução, manutenção de bases, cuidados com veteranos, reposição de equipamentos e presença militar contínua em regiões estratégicas, criando um ciclo onde o custo nunca realmente se encerra, apenas se transforma e continua consumindo bilhões por anos ou até décadas após o fim oficial dos conflitos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantêm uma presença militar ativa em diversas regiões do mundo, participando direta ou indiretamente de conflitos, intervenções e operações estratégicas que se acumulam ao longo do tempo, gerando custos contínuos em escala crescente, onde cada nova ação adiciona bilhões à conta total, criando um histórico de gastos tão extenso que se torna extremamente difícil até mesmo calcular com precisão quanto já foi realmente consumido. E cada novo conflito não representa apenas um evento isolado, mas o início de uma cadeia de gastos que se estende por anos, envolvendo envio de tropas, transporte de equipamentos, uso constante de tecnologia avançada e suporte logístico em larga escala, onde cada operação diária pode custar milhões, acumulando valores gigantescos ao longo do tempo, muitas vezes sem qualquer percepção pública sobre o quanto está sendo consumido. Mas foi nas últimas décadas que esses números começaram a sair completamente do controle, com guerras que se prolongaram por anos, exigindo presença constante, uso intensivo de tecnologia e operações contínuas que elevaram os custos a níveis nunca vistos antes, transformando conflitos modernos em processos extremamente caros, onde manter a guerra ativa passou a exigir investimentos diários em escala milionária. Guerras como o Iraque e Afeganistão se tornaram exemplos claros dessa escalada, com operações que deveriam durar meses se estendendo por anos, exigindo presença contínua, reposição constante de equipamentos, pagamento de milhares de soldados e uso intensivo de tecnologia militar, criando um fluxo de gastos diário tão alto que, ao ser acumulado ao longo do tempo, ultrapassa qualquer expectativa inicial de custo. Em alguns momentos, o custo dessas guerras chegou a ultrapassar centenas de milhões de dólares por dia, considerando operações militares, manutenção de equipamentos, combustível, logística e suporte contínuo,
criando um cenário onde cada hora de conflito representava milhões sendo consumidos, tornando esses confrontos não apenas longos, mas financeiramente gigantescos em uma escala difícil de imaginar. Quando esses custos diários são acumulados ao longo de anos, o resultado ultrapassa facilmente a casa dos trilhões de dólares, criando um volume financeiro tão grande que deixa de ser apenas um número e passa a representar uma transformação massiva de recursos globais, onde valores que poderiam sustentar economias inteiras acabam sendo direcionados continuamente para manter operações militares em andamento. Estudos independentes mostram que, quando todos os custos são considerados, incluindo operações diretas, gastos indiretos, juros da dívida e manutenção de longo prazo, o valor total dessas guerras cresce ainda mais, revelando um cenário onde o impacto financeiro real é muito maior do que os números oficiais sugerem, ampliando a dimensão desse gasto para níveis que poucas pessoas conseguem realmente compreender. Quando esses valores são colocados em perspectiva, o impacto se torna ainda mais absurdo, porque estamos falando de recursos suficientes para financiar sistemas de saúde completos, educação em larga escala, infraestrutura global e projetos capazes de transformar a vida de milhões de pessoas, mas que, em vez disso, foram direcionados para manter operações militares contínuas, muitas vezes sem um resultado claro ou definitivo. E quanto mais esses valores crescem, mais difícil se torna justificar para onde todo esse dinheiro realmente está indo, porque grande parte desses gastos acontece em contratos complexos, projetos sigilosos e operações que não são totalmente transparentes, criando um cenário onde bilhões podem ser movimentados sem que exista uma clareza pública real sobre como, onde e por que esses recursos estão sendo utilizados. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais pesada, porque uma parte significativa desses trilhões não foi apenas gasta em combate direto, mas em manter uma estrutura militar gigantesca funcionando continuamente, com bases espalhadas pelo mundo, sistemas ativos o tempo inteiro e tecnologias sendo desenvolvidas sem parar, criando uma máquina que consome recursos de forma constante, independente de guerra ativa. Essa estrutura inclui centenas de bases espalhadas pelo mundo, frotas inteiras em operação permanente, sistemas de vigilância global funcionando 24 horas por dia e projetos tecnológicos que nunca param de receber investimento, criando um nível de gasto contínuo que não depende de conflitos visíveis, mas da necessidade de manter essa máquina funcionando sem interrupção, consumindo bilhões de forma constante. E quanto maior essa estrutura se torna, mais difícil é reduzir esse fluxo de dinheiro, porque manter tudo funcionando exige manutenção constante, atualização tecnológica, reposição de equipamentos e pessoal especializado, criando um ciclo onde o próprio tamanho do sistema obriga novos investimentos, tornando o gasto praticamente inevitável, independentemente de existir ou não um conflito ativo naquele momento. E o mais inquietante é que, em muitos casos, esse dinheiro continua sendo direcionado para projetos que nunca são totalmente revelados, envolvendo tecnologias, operações e sistemas que operam fora do alcance público, criando uma zona onde trilhões podem ser movimentados com pouca transparência, ampliando ainda mais a sensação de que o verdadeiro destino desses recursos é muito mais complexo do que aparenta. E quando você olha para esse sistema como um todo, fica claro que ele não foi feito para parar, porque existe uma dependência estrutural de fluxo constante de recursos, onde interromper esse financiamento significaria impactar bases, operações, contratos e toda uma cadeia que já está em funcionamento, criando um cenário onde reduzir gastos não é apenas uma decisão simples, mas um risco para a própria estrutura construída ao longo de décadas. E isso leva a uma conclusão desconfortável, porque se essa estrutura depende de fluxo contínuo de dinheiro para existir,
Então a pergunta deixa de ser quanto já foi gasto e passa a ser por quanto tempo esse sistema pode continuar crescendo, criando um ciclo onde guerras, tensões e investimentos se alimentam mutuamente, levantando a dúvida se o fim desses conflitos é realmente um objetivo ou apenas uma possibilidade distante.